Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 10, texto muito conhecido por todos nós, a partir do versículo 25. Diz assim a Bíblia: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele, ou teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Eu quero que você me acompanhe entrando um pouquinho na cultura do Oriente Médio, para que a gente possa entender um pouco mais essa parábola. É interessante que o texto nos traz a ideia de que aquele homem perito da lei faz 2 perguntas que eram perguntas e que são perguntas importantíssimas, mas que estavam balizadas na necessidade dele fazer algo para obter algo. A ideia de que se deseja ter a vida eterna por causa dos nossos esforços. A gente olha no Evangelho do Senhor Jesus e a gente percebe que a salvação em Cristo Jesus a gente não recebe por causa dos nossos esforços, porque a gente faz bem aos outros, ou porque a gente entrega as nossas ofertas, ou porque a gente participa ativamente da igreja, ou porque a gente é uma pessoa boa e não faz mal a ninguém. A salvação em Cristo não tem nada a ver com a nossa bondade. A salvação em Cristo é a ação do próprio Deus em nossa vida. É por causa dele que nós somos salvos. Aquele homem tinha uma compreensão legalista
Ele estava dizendo: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? O que eu devo fazer? E aí Jesus Cristo, ao invés de responder para ele, faça isso, Jesus Cristo, de forma muito sábia, como sempre fez, pergunta a ele o que ele entende da lei. Tira o foco da sua necessidade e o leva para a lei, já que ele era perito na lei. E aquele homem cita Deuteronômio e Levítico. Então ele já tinha compreensão de que para se obter a vida eterna, ele tinha a compreensão de que deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele já sabia disso. Jesus Cristo mexe com ele, fazendo que você já tem consciência do que é necessário fazer para obter a salvação, para obter a vida eterna. Não tem nada a ver especificamente com seus esforços, mas com tudo que já foi feito por você. A gente sempre diz aqui: o Evangelho é aquilo que já foi feito por nós. Cristo morreu na cruz por nós. Aquilo que a gente precisa fazer é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz por nós, aceitar o senhorio de Jesus em nossa vida, pensando que Ele seja o nosso Senhor, o nosso dono. E é interessante então que aquele homem não satisfeito, mesmo com todo o respeito que tinha por Jesus, que a Bíblia diz que ele se levantou e chama Jesus de mestre, dizendo: olha, você está no mesmo nível que eu, portanto, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus Cristo então o leva para a lei, como a gente já entendeu. Ele, não satisfeito, quer se justificar, como quem dissesse: eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. E ele pergunta: quem é meu próximo? A compreensão que esse homem tinha, e os judeus tinham, que o próximo eram os parentes, eram os vizinhos, e os judeus, todo o povo judeu, eram considerados o próximo dos judeus, ou desse período. Então ele já tinha compreensão de quem era o próximo dele. Jesus Cristo, de forma surpreendente, alarga essa visão, mostrando para ele que não é bem assim como ele pensava. E Jesus Cristo então começa a contar aquela história que você já está bem habituado desde criancinha. A gente está falando de coisas antigas, tenho certeza que você já ouviu essa história do bom samaritano. E é interessante, queridos, que Jesus então começa a contar a história que possivelmente deve ter assustado muito ao auditório que estava ouvindo essa história. O homem então, no caminho de Jerusalém para Jericó, eu tive a oportunidade de estar em Cisjordânia e a gente fez um caminho que demorou 3 horas para chegar em Jericó, de Jerusalém para Jericó, porque os judeus estão construindo um muro de 8 metros de altura em terras palestinas, e estão separando as famílias palestinas. E os americanos construíram um outro caminho que ficou ainda maior do que este caminho para a chegada até a Jericó, que é bem mais embaixo. E eles fizeram então este caminho. O homem estava caminhando e de repente ele é assaltado. E a Bíblia diz então que os assaltantes tiraram as roupas daquele homem, espancaram e se foram, deixando quase morto. É interessante que eu queria que você tivesse bem com isso na sua mente, a ideia de vir, ver e ir. Esses assaltantes, eles vieram,
se aproximaram daquele homem, fizeram ir, vir, fazer, ir. Eles vieram, fizeram a maldade do aquele homem e eles foram embora. E é interessante que esse processo é o mesmo dos outros, que chegaram, sobretudo os dois primeiros, viram, fizeram e foram embora também. E é interessante que o texto nos ajuda a entender que aquele homem estava numa situação esta que nós muitas vezes estamos diante do Senhor. Assim que o bom samaritano Jesus nos encontrou, alquebrados, destruídos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Cristo nos vivificou. Em Cristo nós temos as nossas feridas, nós somos cuidados, nós nos carrega no colo. Nós também podemos nos colocar em todos esses personagens. E podemos agora nos colocar nesse personagem deste homem que foi maltratado por aqueles assaltantes. Nós somos maltratados muitas vezes e fomos maltratados pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades. E o bom samaritano se apresenta a nós, se aproxima e cuida de nós e tira as nossas feridas. Se você está se sentindo assim, meio alquebrado, destruído internamente, procura Jesus. Procura Jesus. É assim que Jesus Cristo faz. Ele vai cuidar das suas feridas, ele vai restaurar de verdade a sua vida, porque ele tem poder para isso. O texto que passava ali então, você bem sabe, um sacerdote. E a Bíblia diz então que aquele sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Eu fico aqui pensando em Jesus Cristo contando essa história para peritos da lei, para pessoas que estavam ali à sua volta. E fico pensando, tentando meio que justificar esse sacerdote. Se um sacerdote tocasse numa pessoa morta, ele teria que passar por um processo de purificação, não é isso? Ele recebia ofertas dos levitas que entregavam ofertas para ele no templo, para ele cuidar dele e de sua família. Se ele tocasse no homem morto, ele não poderia pegar nessa oferta, porque ele era considerado impuro. Aquele homem ali tinha muitos cuidados. Ele não poderia se aproximar daquele homem, porque eles eram identificados, as pessoas eram identificadas nas estradas pela maneira de falar, por causa do jeito de falar se identificavam, ou pela roupa. E ele, aquele homem, estava sem roupa. O sacerdote olha de longe, possivelmente cavalgando, porque todos os sacerdotes eram de classe média alta para cima. Ele estava então cavalgando, e ele olhou aquela situação e pensou: se eu me aproximar lá, não quero saber disso. E a Bíblia diz que ele passou largo, passou distante daquele homem, porque ele não podia se contaminar, porque ele poderia até não ser judeu. Se ele não fosse judeu também, ele seria contaminado. Imagina isso. Então ele se aproveita de todas essas regras que ele vivia para não se aproximar daquela pessoa ferida. Isso fazia parte da Torá. Haviam duas Torá, uma escrita e uma oral. E eles criaram uma oral para restringir mais ainda as ações das pessoas que eram do judaísmo daquela época. Então, aquele homem olha e se aproxima, e de longe, nem se aproxima, ele olha de longe e ele vai embora. Você pode imaginar, de repente, na nossa época, um apóstolo descendo do seu avião ou do seu helicóptero e indo perto do morador de rua. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Não é? É mais ou menos isso. Aquele sacerdote
rico não podia se aproximar daquele homem maltrapilho e mal cheiroso. E Deus estava num trabalho que fazíamos lá em São Paulo, chamado Projeto Aquecer. E nós estávamos na rua 3 da manhã com os moradores de rua. E as pessoas ficavam chamando pastor, pastor, para resolver as coisas, né? E às vezes o pastor vira pastor, perde o nome, né? Então a gente fica, pastor, passou para lá, passou para cá. Eu estava conversando com um rapaz e ele disse assim, você é pastor? Eu disse, sou. Acho que eu falei assim, eu sou, qual o problema, né? Sou pastor. Ele disse, pastor, você está sentado aqui comigo, olha, tem aqui barata, percevejo. Eu já comecei a ficar preocupado, já tinha tanta coisa, né? Mas ele disse assim, poxa, eu estou mal cheiroso, cheirando tão mal. Você é um pastor, 3 da manhã, sentado aqui comigo. A imagem que ele tinha da ideia do sacerdote. Um sacerdote que passa sempre ao lado. E ele então, eu disse para ele, rapaz, diante do Senhor, o meu pecado cheira muito mais do que você está achando que está cheirando aqui agora. Sou igual a você, não tem diferença nenhuma. Eu lembro que naquele momento eu senti uma compaixão, um amor por aquele menino. E dei um abraço nele. Aquele menino chorava muito. Graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, a gente conseguiu fazer com que aquele moço que morava em Goiânia retornasse para casa, com sua família, fosse restaurado. E depois do contato que eu tive com ele, ele dizia assim, pastor, estou numa igreja, estou louvando a Deus novamente com muita alegria. Aleluia. Pode dizer aleluia? Diga isso com liberdade. É coisa boa demais, simplesmente porque é um ato tão simples. Eu estou aqui me engrandecendo nisso, porque a categoria pastoral está tão distante dos feridos que a mim preocupa. Alguma coisa tem que mudar. A gente precisa sair desse pedestal que muitos estão, mas cada um há de dar conta diante do Senhor. Esse sacerdote era assim, passou ao lar. Aí veio o levita. O levita, ele tinha menos rigidez para ele. Ele podia fazer os primeiros socorros, ele podia tocar numa pessoa não judia, ou até numa pessoa morta. Não caía sobre ele tanta exigência. Ele podia fazer isso. E a Bíblia diz então que ele, o texto diz que ele viu. A ideia aqui é que esse diferente do sacerdote se aproximou daquele homem ferido, o viu e continuou andando. Ele foi, fez o quê? Observar aquele homem ferido e ele se foi. Também não se preocupou em fazer aquelas coisas mínimas que podia fazer. Os levitas estavam no templo, né? Cuidavam também da música, né? Alguns aqui, eu te ouvo na igreja evangélica hoje, as pessoas dizem, eu sou levita. Eu quero dizer, levita é quem é da tribo de Levi. É só isso. É quem é da tribo de Levi. Não é porque você canta, você é levita. Levita é quem é da tribo de Levi. Esse era da tribo de Levi, as várias tribos de Israel. Tinha a tribo de Levi que cuidava do templo e cuidava da música também. Não é porque você toca uma música que você é um levita. Você é um servo de Jesus, como todos os outros. Viu? Não tem jeito, João. Não tem jeito. Quebrei você de verdade agora, né? Então, é muito interessante que esse homem aqui, ele então viu, passou pelo outro lado também e foi embora. Aí Jesus Cristo quebra tudo aqui. Automaticamente, aqueles que estavam ouvindo Jesus imaginavam um sacerdote levita e um judeu leigo. Porque na caminhada para Jerusalém, eles ficavam 2 semanas prestando culto a Deus, fazendo sacrifícios ao Senhor. O sacerdote, o levita
e também um grande grupo de pessoas que eram leigas. Eles esperavam que um leigo aparecesse aqui. De repente, Jesus Cristo fala de samaritanos. Um samaritano. O samaritano, ele tinha uma grande dificuldade de relacionar-se com os judeus. Um tal de Etíoco Epifânio, uma vez, colocou um monte de ossos no altar do templo. Deu uma confusão tremenda. Por causa disso, os samaritanos eram odiados, profundamente odiados. Falar com o samaritano era considerado menos que cachorros. Eles eram desprezados. Aí Jesus Cristo, na conversa, na parábola, na história, Jesus Cristo apresenta justamente o inimigo daquele homem que havia feito a pergunta e de todos que estavam ouvindo. O samaritano era mais forte ainda que qualquer coisa que você possa imaginar. Imagina um homem desprezado completamente, envolvido com todo tipo de coisas ruins, pior que um corrupto, qualquer coisa que você possa imaginar. Nesse nível aí, é mais ou menos assim. E aí o que acontece? É interessante aqui como Jesus Cristo trabalha com aquele homem e trabalha com a gente também. Estando ele em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, encheu-se de compaixão. A estrada, eram aquelas estradas no deserto cheio de curvas. Ele possivelmente viu o sacerdote e também o levita. E quando ele veio passando, ele viu então aquele homem. Ele estava também com a sua carruagem, ele estava numa situação que poderia realmente também ajudar, diferente até do levita que passava a pé. Mas é interessante que aquele homem viu aquela circunstância e se encheu de compaixão. E é interessante porque a Bíblia nos ajuda a entender que aquele homem se encheu de compaixão, e na palavra grega compaixão, dentro da palavra compaixão, existe a palavra entranhas. A raiz para a palavra compaixão é entranhas. O samaritano se encheu de profunda compaixão a ponto de doer nas suas entranhas. Este samaritano era uma figura do próprio Jesus. É Jesus que olha para você quando você está com as suas feridas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, e ele se enche de compaixão por você, por amor a você, e ele quer realmente resolver todos os seus problemas se você a ele se entregar. E aí então, o texto mostra que aquele homem fez assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. É muito interessante aqui que aquele homem começa a cuidar daquele moço ferido, fazendo aquilo que o sacerdote, o levita, deviam ter feito. Primeiro, fazendo com que o levita devia ter feito, que era primeiros socorros. Ele então cuida daquele homem. Depois então ele derrama vinho e óleo, que era a ideia de que eram materiais usados para a adoração e que o sacerdote usava. Ele faz aquilo ali para mostrar o quanto que ele estava muito consciente da realidade daquele homem ferido. E Jesus Cristo conta essa história mostrando que o ato daquele inimigo dos judeus era um ato de profundo amor, muito maior do que o próprio sacerdote e o levita. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele.
ele fez um risco muito grande, porque ele podia ser caracterizado como aquele que praticou a violência. Imagina você pensar num jovem, digamos assim, do Comando Vermelho, do narcotráfico, por usar essa expressão, pegando um policial, o PM, levando para casa, cuidando dele na comunidade. Que risco terrível isso para ele, não é? No sentido de achar que você cometeu esse crime e ele seria, então, poderia ser caracterizado como criminoso. Mas o que estava acontecendo com o samaritano? O samaritano, então, paga o preço dizendo: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí, Jesus Cristo olha para aquele senhor da lei e diz: qual desses três você acha que foi o mais próximo daquele homem? É óbvio que aquele sujeito estava numa armadilha. Ele tinha que responder: o meu inimigo foi o que mais teve misericórdia. Aquele que eu odeio, aquele que é marginalizado por mim e por nós, foi o que mais teve misericórdia. E aí Jesus Cristo simplesmente diz: vai tu e faça o mesmo. Eu gosto muito desse texto, porque eu estou na igreja evangélica, nasci, fui morar numa igreja batista, vivo na igreja evangélica todo o tempo da minha vida. Eu acredito na igreja local, acredito nesse negócio de igreja. Mas quando eu olho esse texto aqui, a sensação que eu tenho é que nós estamos muito distantes daquilo que o Senhor deseja por nós. Quem demonstra amor pelas pessoas, o faz porque já tem a vida eterna. Esse reflexo aqui da história de Jesus, respondendo à pergunta daquele homem: que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo conta toda essa história, não é para dizer que se a gente fizer boas obras, a gente está salvo. O que ele está dizendo é que a gente faz as boas obras porque a gente já tem Jesus Cristo em nosso coração. A gente já sabe quem a gente serve. E aí uma pergunta que toma conta do meu coração: que se a igreja brasileira não está conseguindo manifestar esse amor pelas pessoas, independente de quem elas sejam, nós estamos com muito mais problemas do que nós podemos imaginar. Porque talvez nós estejamos em nossas igrejas repletas de pessoas religiosas, pessoas peritas na Bíblia, que conhece a Bíblia profundamente, tem na cabeça a Bíblia, mas não a tem no coração. É verdade. Por isso a gente precisa, meus queridos irmãos, e é uma sugestão que eu peço à nossa igreja brasileira, que nós tenhamos Jesus Cristo como nosso Salvador, mas também nós tenhamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Amém. Porque é muito fácil ter Jesus como Salvador, porque aí é a garantia nossa, individual. Eu estou bem, eu já estou com a minha vida eterna garantida, porque eu creio em Jesus. Maravilhoso. Mas esse Jesus não é Senhor meu, porque eu não estou disposto a mudar certas coisas em minha vida. Eu não estou disposto a colocar a minha vida para servir o outro, porque eu não tenho esse Jesus como meu Senhor, como meu dono. Porque quando nós temos Jesus como nosso dono, a nossa vontade acaba. A vontade nossa é fazer exclusivamente a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós amemos as pessoas que estão feridas, amemos as pessoas que estão marginalizadas. Aleluia. Cuidemos dessas pessoas. Aquele homem não entendia, achava que se fizesse coisas, ele alcançaria pelos seus esforços a salvação, a vida eterna. Jesus Cristo estava dizendo: não é isso, você não está entendendo nada. Pelo contrário, você vai fazer as coisas porque você já tem o Senhor Jesus como dono da sua vida. Aleluia.
Aí a gente ama. Aí a gente se preocupa mesmo. Daqui a pouco a gente está indo para casa, a gente vai ver um monte de gente nas ruas, cada dia mais está aumentando. E é assustador o que está acontecendo nesse país. A pobreza está aumentando a cada dia. A violência aumenta? Sim, aumenta também. As coisas estão terríveis. Estava conversando ali com o André, ele me contou, vou contar rapidinho, né? Desculpa, André, mas ele estava me contando, ligando para ele estava triste, muito triste com um amigo dele, um ser homoafetivo. Um amigo dele foi assassinado, semana passada, né? Assassinado em sua própria casa por alguém que entrou e o esfaqueou. E aí a gente se coloca isso dentro de uma rede social, a gente vai ficar apavorado de ver um monte de gente que faz parte das igrejas dizendo: ah, morreu porque mereceu. Deus pesou a mão. Deus pesou a mão. Algumas pessoas que entram num momento em que, lembrei aqui do neto do ex-presidente Lula, a gente via pessoas falando coisas assim, com a morte do Boechat, coisas assim que a gente olha, essa turma pertence mesmo ao mesmo evangelho que eu leio? Parece que não. E aí eu não estou nem julgando-os, quero colocar na mão do Senhor. Senhor, tenha misericórdia deles, que eles consigam ver o Senhor. Porque parece que estão vivendo numa postura de peritos da fé, peritos da Bíblia, mas não conseguem praticar o amor, não conseguem amar como fez Jesus por eles, porque eles estavam feridos, à beira do caminho de Jericó, cheirando mal, maltrapilhos, e Jesus Cristo olhou para eles, como olhou para nós, e veio em nossa direção, e curou as nossas feridas, e nos colocou num lugar melhor, e pagou o preço como esse samaritano pagou. Jesus Cristo pagou com a própria vida, morrendo na cruz por nós. Esse tem que ser o nosso olhar para com as pessoas, independente de gênero, independente de questão social, independente de raça. Nós precisamos de olhar as pessoas com o olhar que Deus nos vê. Aí sim, quando a gente estiver diante do Senhor, Ele vai perguntar como você lê, como você vê a palavra, aquilo que você crê. E aí a gente vai poder dizer: Senhor, eu vejo como o Senhor vê, porque por Tua graça os meus olhos são Teus. Amém. Que assim seja essa realidade em nossa vida. Que Deus de nós tenha misericórdia. Que nos abençoe e que nós venhamos amar as pessoas, amar, cuidar delas, porque nós podemos ser instrumentos de Deus para a restauração de muitas pessoas e muitas vidas. Lembrem-se sempre, você é objeto da misericórdia e graça do Senhor. O que você não é porque você é bonito, porque você tem formação, porque você é uma pessoa boazinha. Não tem nada disso. Tudo que você é porque o Senhor foi gracioso para com você, e você entendeu essa graça e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aqui todos nós somos iguais. Não há sacerdote, não há levita, não há assaltante, não há a pessoa caída, ferida. Todos nós somos iguais. Só há um samaritano que cuida de nós e resolve nos restaurar a cada dia. Então, vamos dizer para o bom samaritano: Senhor, bom samaritano Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos com todas as minhas feridas, com todo o meu legalismo, com todos os meus erros, e peço que o Senhor me cure e me restaure, e que eu seja instrumento de bênção, de alegria para as vidas das outras pessoas. Amém? Amém?